Vamos começar com o Cruzeiro, porque ontem fechou a janela de transferências aqui no Brasil. A gente mostrou as 7 chegadas, mas tem jogador saindo também. O zagueiro Reinaldo vai para o Curitiba, o Igor Formiga para o Portimonense, Neto Moura, Mirassol, Juan Christian, Vila Nova e o Henrique Dourado rescindiu o contrato. Vamos para a toca falar com a Rafaela Potter, porque pode ter mais gente saindo, gente importante. É isso, Rafa? Oi, Maurício. Pois é, olho no Bruno Rodrigues, porque é o seguinte, o jogador, que é importante demais para o Cruzeiro na temporada, ainda interessa o futebol da Arábia Saudita. E o que acontece por lá, a janela só fecha no dia 20 de setembro. Então, ao longo das próximas semanas, podem acontecer aí algumas negociações. A gente lembra que o Cruzeiro tem interesse na permanência do Bruno Rodrigues, sim, inclusive conversando com o Tombense, que é o time ao qual o Bruno pertence, até para comprar direitos econômicos, mais direitos econômicos e também aumentar o salário do jogador. Agora tem uma notícia fresquinha do volante Henrique. Ele acertou uma rescisão com a SAF do Cruzeiro. Essa rescisão foi homologada pela Justiça hoje pela manhã. A gente lembra que o Henrique foi muito importante, né? 3 temporadas com a camisa do Cruzeiro, mais de 500 jogos, já não é mais jogador do clube. Maurício. Ô Rafa, agora me conta uma coisa, domingo o Cruzeiro pega o líder Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e o Pepa vai ter muitos desfalques, inclusive o Pepa vai ser um desfalque, né? Exatamente, não tem Pepa no comando da equipe ali no banco de reservas, porque o Pepa acabou expulso no jogo contra o Atlético Paranaense na rodada passada, no fim do jogo, então ele vai cumprir suspensão. Quem também cumpre suspensão? O goleiro Rafael Cabral. O Anderson vai pela primeira vez em um jogo oficial vestir a camisa do Cruzeiro, tem essa oportunidade, e o Wesley, atacante, também está suspenso, mas a gente lembra, a gente falou aí de saídas, né, do Henrique acertando essa rescisão, ele que não jogava há muito tempo, claro, e também do Bruno Rodrigues nessa atenção aí com a janela da Arábia Saudita, mas o Cruzeiro trouxe muitos reforços, então opções o Pepa tem para o ataque. A gente tem até o próprio Arthur Gomes e o Bruno Rodrigues está de volta, ele sentiu o ombro, ficou de fora da partida contra o Atlético Paranaense, mas está treinando normalmente à disposição. Maurício. É isso, Rafa, ainda tem o Rafael Papagaio que pode estrear, ficou no banco no último jogo. Obrigado pelas informações, o Cruzeiro pega o líder, né? O Ian, se não me falha a memória, até entrou naquele jogo contra o São Paulo, se eu não estiver enganado, acho que foi o jogo contra o São Paulo mesmo, ele entrou alguns minutos naquela partida, mas não deve continuar no Cruzeiro, né? Assim como o zagueiro Everton também não deve continuar, deve estar nessa lista aí das dispensas do Cruzeiro, né, Samuca? Então, ele é garoto ainda, né? Acho que agora dificilmente vai ter espaço neste elenco do Cruzeiro no momento. O Cruzeiro até tem trabalhado com o staff desses jogadores para se pintar alguma proposta de empréstimo. É empréstimo. O Cruzeiro não vai liberar esses atletas. Acabou de comprar o Ian Lucas, então sabe que é um jovem que precisa amadurecer ainda, precisa jogar, só que reta final ou segunda metade de Série A do Campeonato Brasileiro, não dá para você testar muitos garotos, né? O tempo de testar a garotada, ele vai ficando cada vez mais curto com o passar da temporada. É estadual, como o Pessolano até fez, em determinados momentos até queimou algumas etapas, mas enfim, se pintar proposta para esses jogadores por empréstimo, para um projeto de desenvolvimento, o Cruzeiro topa negociar. Por exemplo, o Arielson, que muita gente até falou para ele ser testado no profissional, chegou a ser relacionado aí para 1 ou 2 jogos. Ele tem uma proposta, uma negociação com um clube da Ucrânia. Aí é um empréstimo, com o Cruzeiro recebendo um valor pelo empréstimo e com opção de compra. É uma experiência, uma bagagem para um garoto de 18 anos, faz 19 agora, em setembro. Proposta desse jeito aí, o Cruzeiro topa negociar esses garotos que, neste momento, dificilmente vão ter chance nesta segunda metade da Série A do Campeonato Brasileiro. Não tem nenhuma novidade, né, com relação ao futuro do Bruno Rodrigues. A janela por aqui se encerrou, mas a janela de lá ainda tem um espaço ainda, né? Pois é, tem até o dia 20 de setembro. O que eu tô achando estranho é que, por exemplo, numa negociação, se bem que acompanhar a notícia da Arábia é muito difícil, você chega... O Cruzeiro, aí foi um caso específico que o Cruzeiro ficou negociando 45 dias com o Matheus Pereira. Mas, por exemplo, o Arthur Gomes, você apresentou uma proposta uma semana, até a outra já vai definir, ou vem ou não vem. A proposta do Bruno acho que já está indo para 3 semanas. O clube lá vai ficar esperando o Bruno até quando? A janela se encerra no dia 20 de setembro, lá na Arábia.
para entrada no país. Então até lá ele pode ir, mas o clube vai ficar esperando? Ó, toma aí a proposta e você tem... Foi antes de começar o mês, né? Meados de julho. 2 meses pro cara dar uma resposta? É uma situação bem curiosa. E eu tô com o Lélio aí. Se eu fosse o Bruno, eu resolveria isso. O Cruzeiro fez uma proposta para ter um reajuste salarial. Claro que não é o que o Bruno vai ganhar lá na Arábia, mas pelas informações que a gente tem, não seria também... Ele renovando aqui, a proposta da Arábia não seria nem 2 vezes o que ele iria ganhar aqui com o reajuste com a permanência. O Cruzeiro quer comprar mais um percentual dos direitos junto ao Tombense, mas não cobrindo a oferta que veio lá da Arábia, de 4 milhões de euros, 20, 21 milhões de reais. Lembrando que o Cruzeiro tem 33%, né? Então o Cruzeiro está disposto a comprar mais um percentual, a fechar um novo contrato com o jogador e garantir o Bruno Rodrigues em definitivo. Agora, o Bruno tem 2 caminhos, 3, né? Um, aceitar lá a proposta da Arábia. O outro, aceitar a proposta do Cruzeiro, fazer um contrato maior, ter esse reajuste salarial, que em relação ao que ele veio no ano passado já seria um aumento aí considerável. Ele teve mesmo assim um aumento no início do ano por parte do Cruzeiro, não precisava, mas o Cruzeiro entendendo que o jogador fez um bom papel no ano passado, que estava valorizado no mercado, então já teve ali um reajuste em janeiro. E agora a outra opção seria ficar do jeito que está, esperar o contrato com o Cruzeiro acabar, ele está emprestado, o Cruzeiro continuaria com 33% e ver o que pinta pro final do ano, início da temporada aqui no Brasil, até outros clubes realmente do futebol brasileiro. Agora, se eu fosse ele, definiria o mais rápido possível para jogar com tranquilidade, ou então para, meu caminho agora vai ser na Arábia, vou lá ganhar esse dinheiro aí. Então, enfim, é o jogador principal para resolver essa questão e ter a tranquilidade aí do futuro dele, né? O Cruzeiro e o volante Henrique, a gente falou tanto de volante, chegaram a um acordo, quase 1 ano e meio aí de imbróglio envolvendo o jogador e o clube, e aí os dois chegaram a um acordo. O Cruzeiro, até por questão de sigilo contratual, não divulga com relação aos valores desse acordo que fizeram o jogador e o clube. O jogador tinha sido reintegrado em junho, agora até estava fazendo alguns trabalhos na Toca da Raposa 2, mas enfim, o jogador que tem uma história muito longa, vários títulos com a camisa do Cruzeiro, acabou acertando, enfim, chegando a um acordo com o clube. O Cruzeiro que joga, Xará, no domingo, sabe que vai encontrar um Mineirão bem lotado, bem cheio, mas a última parcial, 37 mil ingressos já haviam sido comercializados, e aí alguns setores já não estão disponíveis, né? Então o torcedor do Cruzeiro comprando até a partir do meio da semana já uma carga ainda maior de ingressos. O Cruzeiro abriu outros setores para esse jogo, então alguns setores nem disponíveis mais. Acho que a gente vai ter um público bom no Mineirão para esse jogo importante, vai ser um jogo legal. Acredito que mais de 40 mil, né, Samuca? A gente deve ter. A sua expectativa também, 45 mil? O que você pensa? Eu acho que vai passar 45. Hoje ainda quinta, né? Já não tem mais amarelo, vermelho inferior, laranja inferior tá para esgotar. Tem sexta, sábado e domingo ainda para vender. Eu acho que vai passar de 45 mil lá nesse jogo contra o Botafogo. E uma pena porque não venceu o Atlético Paranaense, né? Isso sempre faz diferença na hora da venda. Se tivesse voltado de Curitiba com a vitória, era jogo para 55 mil, 60 mil torcedores do Mineirão. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.